uma honra muito grande poder participar, poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, porque é o Senhor quem nos dá. Só estamos aqui por causa dele, por ele. Sem ele nós não somos nada, não é verdade? Então, assim, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Por essa oficina. E vai ficar salvo aqui. Depois, quem não entrar agora, por algum motivo, a gente sabe que às vezes a pessoa não está com muito tempo, mas vai ficar salvo aqui. Qualquer coisa vocês assistem depois, tá certo? E vocês podem ir participando. Vocês podem ir participando junto, vocês podem perguntar, podem me interromper aí falando, que eu vou tentar dar uma atenção, até porque eu gosto que seja tudo muito bem participativo, tá certo? Todas podem participar e contribuir também. E eu estava até falando com Lina que a live talvez nem demore tanto, porque é um assunto até que dá para ser um pouco objetivo, porém, eu estou à disposição para tirar dúvidas e a gente conversar um pouquinho no que for necessário. Boa tarde. Vamos orar agradecendo a Deus. Paz do Senhor, Maria de Fátima, seja muito bem-vinda. Fica aqui conosco. Estamos fazendo aqui essa live a convite de Lina. Vamos falar sobre regras, rotinas, combinados com as crianças para quem está entrando agora. Paz do Senhor. Levi entrou agora, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Vamos orar, né? Primeiro agradecendo a Deus por essa live, por este trabalho, não por essa, por todas as lives que foram realizadas até o momento. Estou só abrindo aqui para ficar de olho aqui também no grupo. Vamos orar a Deus agradecendo, amém? E apresentando. Vocês podem orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por estes momentos proporcionados, pela vida de Tia Lina, pela ideia que ela tem tido de compartilhar esses conhecimentos, de fazer isso por amor da Tua obra e também compartilhar com as pessoas, ajudar nesse momento de pandemia que a igreja não está podendo funcionar, o departamento infantil, para ajudar as professoras, ajudar na EBD, ajudar, Senhor, aqueles que precisam saber, Pai, desses conteúdos que estão sendo compartilhados. Nós queremos Te agradecer, Te apresentamos também as lives que ainda vão acontecer. Sê conosco neste momento, abençoa cada um que está assistindo e os que irão assistir ainda. Nos dá sabedoria, Pai, que seja tudo conduzido dentro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos iniciar, Tia Lina? Você que manda. Só aguardando aqui. Você quer que eu aguarde mais um pouquinho? Você quer que eu inicie? E aí? Deixa eu ver que estão falando comigo aqui. A gente vai iniciar assim, tá certo? Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Dê um ok assim, um legal. Tá saindo o som legal. Tudo certo? Vamos iniciar. Então, eu fui convidada, né? Vou começar explicando novamente. Existe um projeto aí, que é a oficina, uma série de oficinas que Tia Lina, ela tá fazendo, cada dia com um tema diferente. E eu fui convidada por ela para fazer essa live,
mesmo que seja através do meu Face, mas quem está coordenando é ela. E aí, o tema de hoje é sobre rotina, regras e combinados. A importância, o que é cada coisa, a importância de cada um na vida da criança, no desenvolvimento da criança. E não apenas só em relação a turma em si, da turma que a gente fala na igreja, na escola, no ambiente escolar, em ambientes de instituição dessa maneira, mas também começando por nossa casa, pela família, a importância de ter isso muito bem estabelecido no processo de desenvolvimento da criança. E aí, para quem ainda não me conhece, né, mesmo estando aí no meu Face, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Marília, eu sou psicóloga clínica infanto-juvenil, atendo crianças e adolescentes, trabalho com o desenvolvimento da criança na perspectiva da disciplina positiva, faço orientação e treinamento de pais e depois eu vou deixar aqui também, se vocês gostam de acompanhar coisas desse tipo, o meu Instagram é @psicóloga_Marília_Frutuoso. Quem quiser acompanhar aí alguns assuntos dessa área, novidades, estou sempre compartilhando dicas lá bem legais, tá certo? Então quem quiser pode ir lá, segue e acompanha. Paz do Senhor, irmão Odaí, seja bem-vindo. E aí, assim, vamos começar falando sobre rotina, tá? Como eu falei, vocês podem compartilhar comigo aí também, pode perguntar, podem contribuir. E a gente vai interagindo aqui na medida do possível. Conforme eu for vendo os comentários, a gente vai aí interagindo, tá certo? Então, gente, o que é rotina? Rotina é a forma que as pessoas se organizam em seus ambientes. São os hábitos que são construídos para funcionalizar as coisas. Contribuem muito para criar bons hábitos. É justamente o padrão. Sei lá, vou dar um exemplo de uma rotina. A gente acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, depois, sei lá, vai para o trabalho, vai para a escola. Isso é a rotina, é o que eu preciso fazer durante o dia e eu organizo isso dentro de alguns horários, né? E crio o hábito de fazer aquilo como parte da minha rotina. E aí é uma coisa muito importante a gente considerar, né, a nossa rotina por um processo mesmo de organização, compreensão e entendimento também nas crianças. Ajuda muito no desenvolvimento da criança. E aí, assim, por que a rotina ela é importante? Por que a rotina é importante? Ela faz com que nós tenhamos disciplina. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, estudar, brincar. Quando a gente tem uma rotina desde sempre, a gente aprende, cria esse hábito. Escovar os dentes é um hábito dentro de uma rotina. Mesmo que eu não esteja muito afim de escovar o dente, mesmo que eu não esteja muito afim de tomar um banho, pelo hábito, pela disciplina dessa rotina, eu vou lá e faço, porque eu sei que precisa fazer, mesmo sem estar com muita vontade. Entende que isso para a criança é importante? Que ela acorda, por exemplo, sempre que ela acorda, tem que escovar o dente. E as crianças passam por essa fase de não querer fazer alguma coisa, né? Que existe também um processo de adaptação. E aí é que tá. Mesmo que eu não goste, eu faço. Porque faz parte da rotina da casa, faz parte da construção dessa... Posso chamar assim de regras de dentro desse ambiente. A rotina não necessariamente ela precisa ser rígida, não precisa ser uma coisa tipo que não pode ser quebrada de jeito nenhum. Não, a rotina ela pode sim ser flexibilizada vez ou outra de acordo com a necessidade, mas é importante que se siga ali esses trajetos para que a coisa funcione e dê certo, né? E aí trazendo para o ambiente escolar, para o ambiente da igreja, vamos dar um exemplo prático da igreja. Nós temos uma rotina, uma liturgia de culto, por exemplo, né? Nós, por exemplo, que somos da Assembleia de Deus, nós temos essa liturgia. A gente chega, ora, aí louva lá, canta os hinos da harpa, depois
Tem a oração inicial e assim pronto, isso é uma liturgia do culto que faz parte de um processo de rotina daquela congregação, entende? Então a gente chega e já sabe o que vai fazer, a gente sabe que precisa fazer esse processo aí dentro da liturgia do culto. Com as crianças, por exemplo, no departamento infantil, é importante também que isso seja estabelecido para que a criança ela vá se inserindo dentro desse processo de rotina e consiga ali acompanhar, digamos assim, essa rotina dali que já está estabelecida, que já foi criada, certo? A rotina, ela cria o hábito, né? Ela cria bons hábitos, pelo menos se ela for bem estabelecida. Como eu falei, faz com que tenhamos disciplina. Uma vida sem rotina, ela tende a ser desorganizada, causando inclusive danos no desenvolvimento da criança. Gente, isso é muito sério. Por quê? A falta de rotina, por exemplo, influencia no humor, no sono, na alimentação, enfim, em todo o desenvolvimento infantil. Para a criança, a rotina ela é fundamental para o desenvolvimento. Porque, às vezes, por exemplo, a criança ela se irrita, ela está com alteração de humor, ela está ali bem chatinha, as famosas birras, e a gente acha que é simplesmente uma birra. E essa birra, às vezes, ela está sinalizando, por exemplo, uma falta de rotina. Por exemplo, se eu coloco a criança para dormir numa hora que ela não está habituada a dormir, isso causa um certo desgaste. Ou se na hora de dormir que ela está, ou ao contrário, se ela está habituada a dormir naquele momento, eu não coloco ela para dormir, vou fazer outra coisa com essa criança, ela vai ficar cansada, vai ficar estressada. A questão da alimentação também, porque tem os horários, que é importante que se tenha os horários certinho. E isso vai ajudar muito, muito no processo de ambientalização da criança. Um recém-nascido, quando chega na casa, por exemplo, né, quando a gente acaba de ter um bebê, esse bebê ele vem totalmente sem rotina alguma. Ele vai aprender o que é dia, o que é noite, ele ainda não sabe a hora de dormir, troca o dia pela noite, fica acordado de madrugada, durante o dia dorme. Alguns bebês acontece isso, alguns, eu acho que a maioria, tem sorte aí quem tem um bebê que nasceu e já passou a noite toda dormindo. Mas o que acontece? Nós que estamos na casa, que vamos tentar inserir essa criança dentro da nossa rotina e vamos ali lidando com um certo manejo, com paciência, e essa criança ela vai inserindo hábitos dentro da rotina já estabelecida dentro daquela casa. E é importante que isso seja seguido. Quando a casa ela não tem rotina, ela é totalmente desorganizada, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para se alimenta a qualquer hora. Isso é um pouquinho complicado, né? Para a questão até mesmo de conhecimento e desenvolvimento da criança. Realmente vai causar um certo desgaste, vai causar estresse, e essa criança ela vai ficar mais irritada. Então a rotina ela precisa ser construída desde a partir do momento que a criança ela nasce. Nasceu, ela vai sendo inserida dentro da rotina. Isso não quer dizer que assim que nasce, essa criança já tem que estar adaptada à rotina. Não, ela vai ser inserida dentro de um contexto da sua rotina, como é a rotina da sua casa. E isso vai se adaptando, vai se configurando. Beleza? Sobre rotina, vocês entenderam tudo certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem falar, viu? Fiquem à vontade de comentar, participar. Então, falamos de rotina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, tá? Qual é a importância das regras? O que é uma regra? Por que ela existe? Qual a importância disso? As regras, elas correspondem a um conjunto de prescrições de comportamento que tem por finalidade disciplinar a convivência. As interações entre os indivíduos não obedecem ao acaso. São nas regras sociais que se encontram as bases necessárias para a interação social. As regras, elas são muito importantes. Por exemplo, a gente chega na escola, a gente chega em qualquer ambiente. Esse ambiente ele já precisa ter as regras estabelecidas, né? Ele já tem suas regras. Então, eu sei que eu preciso chegar a tal hora, eu sei que lá dentro, por exemplo, não pode jogar lixo no chão. A gente não deveria jogar lixo no chão em nenhum local, mas eu estou dando um exemplo. Lá dentro não pode jogar lixo, lá dentro a gente precisa, quando chegar a gente vai já senta na cadeira, falando em questão da escola.
Existem algumas regras que já são estabelecidas dentro daquela instituição. E a gente precisa conhecer as regras do ambiente que a gente vai, porque se a gente chegar no campo, a gente não conhece as regras desse local e a gente infringir alguma regra, a gente vai estar desrespeitando a forma de conduta desse local, certo? Inclusive, podemos ser penalizados por isso, dependendo do ambiente ao qual a gente esteja frequentando. E qual é a importância de se ter isso? Né? Qual a importância de se ter regras? Para que eu saiba para que serve determinada coisa, regras de convivência, regras para que as coisas se organizem, se estruturem e criem um processo de disciplina nas pessoas a quais estão se relacionando naquele momento. E isso é importante em tudo. É importante também, assim como a rotina, é importante que existam regras em casa, é importante que existam regras na igreja, é importante que existam regras na escola. Aonde a gente for, vai ter regras. E essas regras, elas precisam ser explicitadas, precisam ser expostas, né? Nós, na condição de educadores, de professores, de responsáveis, nós não podemos também simplesmente chegar e dizer assim, olha, nós já temos aqui algumas regras que elas precisam ser obedecidas e eu não dizer para a pessoa que regras são essas. Elas precisam estar muito bem informadas em relação a isso. Com a criança é muito comum a gente esperar muito que as crianças elas já estejam prontas, já estejam adaptadas dentro de determinados ambientes, né? Vou dar um exemplo nosso da igreja. A gente que tem criança pequena, a gente vai para a igreja ela pode correr lá dentro? É interessante que a criança fique correndo na igreja? Ela pode ficar gritando? Ela pode ficar conversando? Nós temos um processo que nós entendemos como reverência, de que na igreja nós precisamos aprender a se comportar, certo? E aí a gente já espera que a criança ela esteja pronta para isso. A gente arrasta a criança para a igreja, chega lá e começa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu começo a falar um monte de coisa que não pode, né? Só que antes disso, essa criança ela precisa ser preparada. Mesmo que a criança seja pequena, a gente já vai conduzindo através do nosso exemplo. Isso é extremamente importante. Não adianta, gente. Eu disse assim para a criança, olha, na igreja não pode conversar, não pode ficar conversando o tempo todo com a pessoa que está do lado. A gente tem que prestar atenção. E lá eu não paro de conversar com a pessoa que está do meu lado. Na igreja a gente tem que chegar e orar, se ajoelhar para orar. E lá eu chego, nem me ajoelho e não oro. Na hora da palavra eu não tô nem aí. Tipo, a criança ela vai vendo isso e ela percebe que você mesmo não tem um pingo de consideração em relação a isso que você está falando, então não vai fazer o menor sentido. Isso é em tudo, não vai fazer o menor sentido. A primeira coisa, a gente precisa ser o exemplo para que a criança ela aprenda através do exemplo. E essa criança precisa ser informada, e claro que de forma lúdica. Eu não vou chegar para a criança e dizer não pode, não pode, não pode, sem fazer com que ela entenda o processo desses nãos, entender por que é importante, por exemplo, a gente ter reverência, por que é importante a gente chegar e fazer isso. Eu não posso esperar que essa criança ela esteja pronta para ficar 2 horas do culto sem um departamento infantil, sem nenhuma interação para ela, pelo desenvolvimento dela, ela ficar 2 horas sentada olhando para frente lá sem fazer nada. Ela não vai ficar. Então, assim, só dando um exemplo dentro do nosso contexto, mas que as regras elas existem para normatizar, elas são extremamente importantes para organizar, porém a nossa função, além de inserir a criança dentro disso, também é informar das melhores maneiras possíveis na linguagem da criança e esperar o processo da criança internalizar isso, não é o dizer hoje, amanhã já está ok. É repetição, a criança ela aprende por repetição. Inclusive a rotina ela serve para ajudar nisso, para que eu possa colocar em prática. Tá claro para vocês até agora? Vão me dando retorno aí, viu, gente? Aqui parou de aparecer comentários para mim. Porém, me deem um retorno que vocês estão compreendendo. Podem sinalizar. Tá certo? Sejam bem-vindos. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, qual é a importância de se ter regras? Ainda falando sobre regras, qual é a importância disso?
A gente precisa ter, primeira coisa, muito cuidado com os exageros, com o extremismo. O extremismo em qualquer ambiente ele é muito perigoso para qualquer situação. As regras elas são importantes para conduzir e explicar que ambiente estamos lidando, além de normatizar e funcionalizar as coisas. As regras ajudam também na questão de ser justo com todos naquele ambiente. Não adianta ter regras para uns e para outros não. Se existe uma instituição, existem regras, eu não posso beneficiar um e outro não. A ideia é que todos sigam isso, do adulto à criança, ao mais velho, ao mais novo. Porque a criança ela vai ter que fazer, ou porque é fulano de tal não vai ter que fazer. É importante que seja para todos, isso é extremamente importante. As regras, como eu falei, ajudam na questão de ser justo, e também, claro, precisa ter o bom senso, né? O bom senso das coisas, porque existem regras que elas foram criadas a partir de uma necessidade mais geral, mas existem situações que às vezes não cabem muito bem dentro daquela regra naquele momento. Então a gente tem que usar um bom senso mesmo, entender por que o princípio disso, e se pode ser flexibilizado naquele momento. Isso não quer dizer que as regras precisem ser quebradas, porque não dá para todo mundo seguir ao mesmo tempo. Alguns momentos a gente pode flexibilizar de acordo com a necessidade e assim, flexibilizar, como eu falei, usando o bom senso, né? Isso é extremamente importante. Tudo ok sobre regras? Alguma dúvida para a gente passar aqui para os combinados? E a gente já está perto de finalizar. Como eu falei, é bem objetivo mesmo, não tem tanto a se falar assim a mais do processo, porém, se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem ficar à vontade, certo? Então, o que são os combinados? Combinados, como o próprio nome já sugere, tem a ver com coisas que foram ajustadas e acordadas com o outro, em conjunto, né? Tipo, como que eu tenho um combinado? Eu posso até ter um combinado comigo mesma, né? Eu vou combinar comigo mesma tal coisa, mas a ideia em ambientes de mais pessoas é que esses combinados eles sejam acordados com o outro. Então, assim, eu vou explicitar, eu vou expor esses combinados da turma, por exemplo, né? Normalmente, ou em casa com meu filho, sei lá, ou com as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu vou, tipo assim, não existe existem coisas que não estão dentro das regras, que até fazem parte da rotina, e algumas coisas, por exemplo, aparecem, surgem, depois que as regras elas foram instituídas, depois que eu tenho já a minha rotina, algumas coisas vão acontecendo que eu acho importante, que às vezes atrapalha ali o processo. Então, por isso, a gente vai criar os combinados, né? Por exemplo, vamos combinar que, vou dar um exemplo, assim, a hora do lanche, ela sempre é às 3 horas da tarde. E vamos combinar que hoje a gente vai lanchar depois de tal atividade e vai mudar para, sei lá, umas 4 horas da tarde. Tô dando um exemplo, besta, assim. Mas outros combinados que podem ser inseridos dentro disso. Respondo já, Andréia. Respondo já a vocês, certo? Sim, voltando aqui em relação dentro dos combinados. Então, a gente vai fazer os combinados daquela turma de acordo com essa necessidade. Então, eu vou ver qual a necessidade daquele ambiente, eu vou ver qual e vou expor e combinar com a criança. A Andréia está perguntando o seguinte: tem diferença de rotina por faixa etária na EBD? Quando tem o sala mista, como faz com a rotina? Isso é bem complicado, né, André? Às vezes é a realidade de tantas igrejas, quando a gente não consegue dividir as faixas etárias do jeito que a gente precisa dividir. Até porque a gente entende que é necessário, pela questão da maturidade da criança, tipo, é diferente o desenvolvimento de uma criança de 2 anos para uma criança de 6 anos. E às vezes a necessidade da igreja, ela não tem
as salas suficientes e a gente acaba tendo que juntar todo mundo, a galera todinha. E junta criança pequena, criança grande, e aí a gente vai todo nesse processo. É um pouquinho mais desafiador, mas é possível. É possível em que sentido? Quando você consegue, por exemplo, a rotina, ela não precisa ser diferente, a rotina. O que precisa ser colocado, o que você tem que pensar, é uma forma que você vai colocar para que essa compreensão seja atingida pela turma toda. E você usar recursos para que essa rotina ela seja entendida, compreendida naquela turma, desde a criança que tenha 2 anos até a criança que tenha 6 anos. Vários recursos podem ser utilizados, né? Você colocar isso de uma forma de figuras, num cartaz, como você vai fazer isso? Acho que de figuras acaba melhorando e facilitando para a galerinha todinha, porque desde as crianças não alfabetizadas até as crianças alfabetizadas, elas vão conseguir entender, compreender nesse processo aí de figuras. Então dá para você tentar fazer através disso, através de figuras e seguindo ali aquela rotina, explicando para todo mundo e aí seguindo. É mais desafiador um pouquinho, mas não é impossível. Há um pouquinho maior de desgaste por estar todo mundo misturado, mas não é impossível. Dá certo? Certo? Acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem aqui outra pergunta. Jerusa tá dizendo aqui o seguinte: um exemplo muito bom das regras é nesse período que estamos vivenciando. Um exemplo, as crianças já sabem que nesse período de pandemia elas têm que usar máscara e higienizar as mãos. E isso daí entrou como uma regra, né? Acabou sendo regra, realmente. Exatamente, muito bem colocado. Meu pastor Ivanildo Bacalhau, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Que saudade de vocês. Gente, que honra ter vocês aqui comigo, todos vocês participando. Sejam muito bem-vindos à live. Estamos aqui falando sobre regras, rotinas e combinados, já quase finalizando. E aí, voltando, respondi a Andréia já, né, em relação quando tem o sala mista. E aí, voltando em relação à importância dos combinados, eles vão surgindo também de acordo com a necessidade. Às vezes surge uma situação nova, uma situação atípica ali na turma, que você nem tinha pensado nisso antes. E aí você verifica isso e já coloca nos combinados. Uma coisa que não é interessante que aconteça naquele ambiente, a questão de se ajudar, a questão de compartilhar, por exemplo. Coisas que vocês conseguem ir inserindo dentro desses ambientes quando tem mais de uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Qual a importância dos combinados? Qual é a importância dos combinados? É importante que os combinados tenham a participação da pessoa a qual quer acordar algo, né? Isso é claro, porque não dá para chegar e só colocar assim, olha, nossos combinados são esses aqui. Sem ter, no processo de comunicação e sem ter inserido a criança naquele processo de combinado. Uma coisa interessante é vocês jogarem para a criança a necessidade disso. É importante que elas entendam por que aquele combinado é importante. E aí você joga para elas, gente, eu percebi, por exemplo, que, sei lá, vamos mudar com uma situação bem atípica. Eu já percebi, por exemplo, que fulaninho empurrou o coleguinha para conseguir tal coisa. É legal empurrar? Joga para eles. Não, vão dizer. A gente fica triste quando alguém empurra a gente. É uma coisa legal de se fazer. Coloca para eles pensarem a respeito da situação. Certo, percebi que não é legal, né? Então, a partir de agora, a gente vai ter um combinado, tá certo? A gente não precisa empurrar, por exemplo, para quando for fazer tal coisa. Quando for a filinha do lanche, quando for... E eu acho acho legal na educação infantil, porque vocês têm musiquinha para tudo, né? Assim, muito legal, porque eles acabam internalizando muito essa questão da musiquinha, e quando acontece alguma coisa que está fora do contexto, eles têm a musiquinha para aquilo, né? Que é feio empurrar, que não pode brigar, que não pode beliscar.
E a musicalização é uma coisa bem interessante, inclusive, para acompanhar e ajudar. É um recurso bem interessante para ajudar nesse processo de internalização das regras, dos combinados e da funcionalidade da rotina. Certo? A gente está falando ainda sobre os combinados. Sim, vamos ver aqui. Os combinados normalmente se diferem das regras, pois são ajustes a mais, coisas que podem acontecer dentro do ambiente, que pelo bom senso ou por qualquer outro motivo não estão explicitados diretamente como as regras. As regras, elas são as coisas mais gerais. Algumas são pontuais, mas enfim, o que acontece? Entendeu a diferença? Tipo assim, as regras, elas já estão lá estabelecidas. Os combinados, não. Eles já não estão tão estabelecidos assim. Eles vão surgindo de acordo com a necessidade. Podem existir combinados em uma turma que não há combinados em outra turma. Tipo, numa faixa etária tem um combinado X e na outra faixa etária tem um combinado Y, entende? Outros combinados que diferem, por exemplo, de acordo com a necessidade, de acordo com a faixa etária, de acordo com essas questões. Então, é mais ou menos isso. No geral, as regras são o que normatiza o ambiente. Ellen, seja bem-vinda. No geral, as regras são o que normatiza o ambiente. Os combinados são o que ajuda a fluir melhor e até mesmo atingir as regras. Os combinados, eles podem ser utilizados, inclusive, como manejo para atingir as regras daquele ambiente. Ele é o padrão de comportamento dentro desses ambientes, né? Sim, a rotina, ela acaba sendo o padrão de comportamento dentro daquele ambiente. Então, assim, juntando tudo, os três, apesar de serem coisas diferentes, eles se complementam, eles interagem e eles se ajudam. É diferente no processo da gente só entender, né, o que é cada um, a importância de cada um. Mas é extremamente importante porque eles se complementam. Precisamos ter cuidado, eu já falei até isso um pouquinho lá no início. Precisamos ter cuidado com os extremos, pois regras e combinados em excesso as tornam bem difíceis de se cumprir. E o padrão da rotina pode ser flexível vez ou outra. A gente precisa ter esse cuidado com o extremo, como eu falei, muito importante. Não adianta a gente só chegar dentro disso, por exemplo, dentro disso da questão das regras, dos combinados com as crianças. Eu preciso ter até o cuidado na hora que eu vou passar isso. O lúdico é sempre muito bom, a musicalização é um recurso bem legal. Vocês utilizarem esses recursos mesmo, que usa figuras, qualquer coisa que dê para atingir esse público infantil, é legal que aconteça. Por quê? Quando eu chego simplesmente no local, é só a gente se colocar no lugar da criança. Eu, sinceramente, se a gente chegar num canto e dizer assim, não pode olhar para o chão, não pode olhar para cima, não pode pegar isso, não pode mexer naquilo, não pode tocar naquilo, não pode, não. Percebe a quantidade de nãos que a gente vai falando? Gente, o que eu posso fazer? Tipo, eu posso me mexer, eu posso andar, eu posso pisar aqui. Então, é importante que seja estabelecido também, dentro disso, o que eu posso fazer? O que é interessante ser feito? Uma coisa que funciona muito bem com as crianças, inclusive é um recurso, uma técnica dentro da disciplina positiva, que eu faço muita orientação de pais em relação a isso, é essa questão. Por exemplo, de mudança de foco, redirecionar o foco. Ao invés de eu falar simplesmente o que não pode, eu posso também estar falando o que pode ser feito naquele ambiente. Fulaninho, agora, por exemplo, não é hora de brincar de massinha, porque todo mundo está no momento de brincar com os blocos de montar. E aí eu vou dizer para a criança não só o que ela não pode. Fulaninho, percebeu que a gente agora está brincando com os blocos de montar, porque é o momento de brincar com os blocos de montar. Você está dizendo para ele qual é a possibilidade daquele ambiente, redirecionando o foco da criança para outra coisa, dando outra possibilidade para que aquele ambiente não fique um ambiente chato, um ambiente que eu vou eu não vou para aquele lugar não, porque não pode fazer nada. Você já ouviu as crianças falarem isso?
E aí é que tá, muito cuidado, gente, muito cuidado no processo da igreja. Como eu tô falando diretamente numa live para pessoas cristãs, a maior parte, como é para atingir esse público, tem a ver com EBD, tem a ver com a questão do culto, isso é muito importante. Por quê? Precisamos ter muito cuidado quando a gente vai colocar as regras para as crianças, para que a gente não torne a igreja um local chato, um local que, eu não gosto de ir para a igreja, porque lá não pode fazer nada. A gente já escutou crianças falando isso, eu não gosto de estar ali. E, na verdade, a gente precisa construir a necessidade dessa criança estar ali na igreja. Ela precisa aprender a gostar de estar. Ela precisa colocar aquele versículo, sabe? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para que isso aconteça, para que eu me alegre, aquele ambiente precisa ser um lugar que eu me sinta bem. Aquele ambiente precisa ser um lugar que eu sou bem acolhida, que eu tenho bons relacionamentos, que eu sei que eu sou amada. E a criança, ela quer muito isso. A criança, ela não vai ficar... Aí pronto, vou dar um exemplo agora. Que as regras que são aplicadas, por exemplo, para um adulto, não são da mesma intensidade, da mesma forma que ela será aplicada para as crianças. Existe um processo lúdico até chegar a isso na criança. Como eu falei, eu não posso esperar que uma criança ela fique 2 horas no culto, sentada, parada, feita uma estátua, olhando lá para o pastor, para quem quer lá ser, quase não falo agora, para quem quer que seja, esperando esse comportamento delas. Pode ter crianças que são assim? Pode, já conheci crianças assim, mas não é o normal, não é o comum. E isso não quer dizer que essa outra criança que não faz isso, ela seja uma criança mal educada, seja uma criança que não tem educação. Não, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Ela é agitada por natureza, ela adora brincar, ela adora interagir, ela é curiosa, ela quer descobrir. Então, como que eu faço para que as regras, para que essas regras elas sejam internalizadas na criança? Vai depender do processo de maturidade delas e de como eu estou manejando isso e como é a minha igreja, a necessidade de cada igreja. Tem igreja que é pequena, não tem departamento infantil, tem igreja que é grande, que já tem uma estrutura melhor para ter um departamento infantil. Então a gente tem que ter esse cuidado no manejo de como que eu vou estar colocando isso para as crianças, para que eu não torne aquele lugar chato, entende? A criança ela precisa realmente aprender a gostar, a amar estar na casa do Senhor. E isso depende também muito do nosso manejo, como que a gente vai construindo isso no perfil da criança. Certo, gente? Assim, sobre conteúdo, eu acho que seria isso que está programado, que foi programado para hoje. Já falamos sobre a importância de cada uma, o que é cada uma. E aí, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa antes da gente finalizar aqui? Seja bem-vinda, Carmelinda. Já estamos finalizando, mas a live ela vai ficar salva, tá certo, gente? Aqui no Facebook. Para quem quiser assistir depois. Lina, ela irá baixar, eu acho, também para fazer parte aí de quem se inscreveu nessa oficina, para poder participar, tá certo? Ó, para que, deixa eu ver aqui, Lina pediu também para que eu divulgasse isso aqui. A próxima live, ela vai ser... Deixa eu abrir aqui, tá aqui. Vai ser planejamento para a EBD. Ela vai acontecer, vai ser tia Patrícia que estará à frente dessa live, dia 19, vai ser segunda-feira, às 19 horas. A transmissão vai ser pelo YouTube de Tia Lina e Companhia. Gente, é um canal muito legal para quem trabalha com criança. E gosta, vão lá no YouTube Tia Lina e Companhia e se inscrevam no canal. Eu tenho acompanhado e assim é maravilhoso, principalmente para quem trabalha com criança na igreja, recursos. Ela faz essas oficinas que ajudam a aprender coisas novas, é muito legal mesmo. Quem quiser
Faz isso, dá essa forcinha lá, tia Lina, que ela tá fazendo isso de muito bom grado, de coração, para alcançar mais gente. E aproveita a oportunidade também para apresentar o meu Instagram, viu? Quem não me segue, vai lá também, @psicóloga Marília Frutuoso, meu Instagram profissional, onde eu dou dicas de todo o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai conversando e eu estou disponível, tá certo? Combinado, gente? Ó, o nosso combinado aqui. Eu estou super feliz porque vocês participaram comigo, ficaram aqui assistindo até o final, viu? Bom, sobre o conteúdo é isso. Tia Lina, você tá aí, dá um oi se tiver. Se você quer falar alguma coisa, aproveita que eu já tô finalizando aqui, tá? Já tô no processo de finalizar. Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo caladinho aí. Então tá certo. Se vocês não têm dúvida, a live vai ficar aqui, salva como eu já falei. A gente vai finalizar, tá? A gente vai finalizar com uma oração. Eu que agradeço, Elda. É Elda mesmo? Eu tô falando certo o nome? Eu que agradeço, viu? Por estar participando aí junto conosco. É muito importante que vocês ficaram aqui comigo. Muito obrigada. Me suportando. Tarcísio, meu esposo, seja bem-vindo. Chega no final, tá vendo como é as coisas? Vamos orar, né, gente? Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Lina, se quiser falar alguma coisa, aproveita aí. Vou finalizar aqui já, viu, meu amor? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar agradecendo a Deus, apresentando a próxima live. Não esqueçam, próxima live, segunda-feira, às 19 horas, tia Patrícia. Às 9 horas, gente. Às 9 horas da manhã. Eu tô dizendo errado. É dia 19, às 9 horas da manhã, certo? Tia Patrícia vai ser com o tema planejamento para a EBD. Não deixem de assistir. Aí no YouTube da Tia Lina. Tia Lina e companhia. Meu Deus do céu. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Queremos Te agradecer, Deus, por estes momentos maravilhosos que passamos juntos. Queremos Te agradecer por cada pessoa, por cada participante que ficou aqui nesta live junto comigo. Abençoa cada um deles, Pai, nesta tarde. Concede o desejo do coração segundo a Sua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Continua nesse projeto que é das oficinas que a Tia Lina está fazendo. Abençoa a Tia Lina, abençoa cada uma palestrante que já deu sua palestra ou que ainda vai fazer. Que o Senhor esteja com cada uma delas, continue dando sabedoria e fazendo isso acontecer para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Tia Andréa. Peraí, calma. Deixa eu ver aqui. Vocês estão perguntando agora, eu vou responder e a gente já finaliza, certo? É bom colocar a rotina e a regra na sala? Importantíssimo. A regra é importante. A gente pode fazer isso, sabe? Vocês vão adaptando. A rotina também ajuda demais. Como eu falei, configure com recursos. Se vocês colocarem a rotina, acho que já vai ajudar bastante, tá? Nesse processo. E aí vocês podem sim colocar, se for de forma lúdica, na sala e todos os dias relembrar. Todos os dias ir relembrando essas regras, os combinados e ajustando o que precisa ser ajustado. Acho uma coisa legal é vocês deixarem eles contribuir. Deixa aqui sua contribuição, dependendo da idade da criança, sabe? O que você gostaria que fosse um combinado conosco, por exemplo? E vocês colocam lá, vocês podem desenhar, vocês podem escrever. Se for uma criança já uma faixa etária já alfabetizada, vocês podem colocar um cantinho lá da cartinha. Isso é muito legal, a criança ela adora fazer isso.
participar, ajudar, ter essa sensação de pertencimento, tipo, eu fiz parte disso. E quando elas fazem parte disso, melhor ainda, elas conseguem até cumprir melhor. Isso funciona em casa também, tá? No processo de educação com os filhos. Quando eles conseguem participar, eles se sentem mais importantes, eles conseguem internalizar melhor todo o processo. Amém? Amém, Cassiana. Seja muito bem-vinda. A gente já está finalizando. Estou só respondendo aqui as perguntas. Amém, Maria de Fátima. Amém. Você tem sugestão de rotina e as regras para postar? Em relação à rotina e regras, por que eu não tenho sugestão de regras e rotinas? Porque vai depender do ambiente. Por exemplo, em casa, as regras, na minha casa, as regras, a rotina e os meus combinados com os filhos é uma coisa, na outra casa é outra. Na escola tem umas coisas, na outra escola tem outra. Então, cada ambiente vai ter o seu processo aí de construção dessas regras, combinados e rotinas, que normalmente podem diferir um pouquinho de um de outro. O que pode acontecer, sugestão que eu poderia dar para vocês, é que façam isso, quando se trata de crianças, façam isso o mais lúdico possível, olhando a faixa etária da criança. Por exemplo, crianças de 2 anos, crianças com a faixa etária de 2, 3 anos, até 2, 3 anos, é muito legal a questão das figuras. E aí, crianças já alfabetizadas, você pode usar assim as palavras, né? Alguma coisa relacionada a isso. As figuras, elas nunca deixam de ser importantes. Eu digo que acrescentar as palavras, certo? E aí você vê de acordo com a faixa etária da criança, de acordo que ambiente é esse que você pretende colocar as regras e rotina. Então você vai construir isso. Por exemplo, na igreja a gente já sabe as regras que tem naquele momento, então a gente vai adaptar isso para as crianças, né? A liturgia do culto, por exemplo, é interessante ser ensinada às crianças na EBD. A EBD ela já costuma ser bem próximo dessa liturgia do culto normal. Então, já é bem assim próximo, elas conversam. Certo, gente? Dúvidas? 1 minuto. Dou-lhe 1 minuto é tempo. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Espero ter respondido a todos vocês. Mais uma vez agradeço demais a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E me acompanhe lá no Instagram, certo? Acompanhe lá o meu trabalho, podem dar sugestões. Tem muitas dicas legais nessa questão da infância e adolescência. Beleza? Então eu vou finalizar, tá certo? Ela vai ficar salva. Fiquem à vontade para assistir, para compartilhar. Se tiver dúvidas que eu não respondi aqui, pode deixar nos comentários que eu tento olhar depois e fazer os comentários, beleza? Então, beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigada, meu pastor, por estar aqui comigo, meu eterno pastor, Ivanildo Bacalhau, que entrou. Não sei se ele ainda tá, mas ele entrou aí. Eu sei que ele tá ali assistindo. Morrendo de saudade de vocês, viu? Dê um beijão na irmã Darcy. Deus abençoe. Lina, obrigada pelo convite. Estou à disposição. Beijo. Tchau.